Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 16 de janeiro de 2014 e a mesa de debates já está no ar. O Monte Sinai é o primeiro hospital do interior de Minas Gerais a fazer transplante de medula óssea. Esse é um dos assuntos de hoje e vamos falar também sobre o programa Bom de Bola, que promove a formação de crianças e adolescentes através do esporte. Mas antes você confere as manchetes do Diário Regional de hoje. Saiba como consultar extrato de aposentadorias e pensões do INSS a partir de sábado. Polícia Civil prende no Costa Carvalho suspeito de ser o dono de meia tonelada de droga. Estudantes terão sexto horário na grade. Facebook é condenado a indenizar usuária. Juiz-foranos devem ficar atentos ao prazo de regularização dos títulos de eleitor. E você confere as notícias do dia no Diário Regional, sempre em uma banca perto da sua casa. E lembrando também que você assiste a reprise desse programa às 5h35 da tarde. E durante todo o dia interaja conosco, mande a sua pergunta, sua sugestão para o programa através do nosso e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelas redes sociais onde você assiste a reprise dos programas também. É só acessar o facebook.com/mesadedebates. Está conosco como debatedora, a diretora de Recursos Humanos do Sistema Regional de Comunicação, Josane Aragão. Bom dia, Josane. Bom dia, Lucas. Meus cumprimentos a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí para tratarmos de importantes assuntos para a cidade. Quero aqui hoje parabenizar a Polícia Civil pelas grandes apreensões de drogas que tem feito um belíssimo trabalho. Parabéns. E também conosco como debatedor o professor Edson Esteca. Bom dia, professor Edson. Bom dia, Lucas. Bom dia, minha colega Josane. Bom dia e bem-vindos os nossos companheiros na mesa de debates de hoje. Bom dia, povo de Juiz de Fora. E os nossos convidados de hoje, o coordenador do programa Bom de Bola, Giancarlo Castigliani. Bom dia, Giancarlo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Josane, professor Edson, nossos colegas da mesa de debate, doutores. É um prazer estar aqui. Com muito prazer nós falaremos sobre o programa Bom de Bola. E também conosco o diretor de projetos do Hospital Monte Sinai, Dr. Gustavo Ramalho. Bom dia, Dr. Gustavo. Bom dia, prazer também estar aqui hoje para a gente poder trocar um pouquinho de ideias sobre os nossos novos projetos. E também conosco o hematologista Dr. Ângelo Atala. Bom dia, Dr. Ângelo. Bom dia, Lucas. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu agradeço imensamente a oportunidade de a gente poder oferecer mais um belo serviço para a comunidade de Juiz de Fora e região. Depois de várias avaliações da infraestrutura, dos especialistas médicos e da equipe de enfermagem, o Monte Sinai acaba de ser autorizado pelo Ministério da Saúde para a realização de transplante autólogo de medula óssea. E para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o diretor de projetos do hospital, Dr. Gustavo Ramalho, e também com o hematologista, Dr. Ângelo Atala. Dr. Gustavo, como é que foi esse processo de avaliação do hospital, né? Ele já está recebendo esses pacientes, já tem uma previsão de atendimento, como é que está o processo? A previsão agora para o primeiro atendimento já é esse mês. Na verdade, esse projeto ele tem 4 anos que nós estamos trabalhando nesse projeto e ele tem vários passos a serem tomados, porque o rigor na avaliação do Ministério da Saúde é muito grande e eu acho que tem que ser. Nós fomos sabatinados em termos de avaliação de infraestrutura, tivemos que adequar determinadas áreas do hospital ao transplante, tivemos que adquirir determinados equipamentos que até então não havia necessidade do hospital ter. Precisamos capacitar o corpo de enfermagem, temos os médicos já plenamente capacitados e tivemos que refinar todos os processos, buscando muita eficiência, eficácia, para que realmente todo o processo fosse uma engrenagem muito bem feita para que haja sucesso nessa nova empreitada, que é propiciar ao nosso paciente, ao paciente de Juiz de Fora, da região, como o Ângelo falou, uma oportunidade de tratamento de uma doença que pode ser curada. Eu gostaria de parabenizar os doutores do Hospital Monte Sinai por essa conquista. Anteriormente, o paciente que tivesse que fazer esse transplante, ele recorria a qual capital? Como é que era esse processo? Bem, essa é uma política hoje do Ministério da Saúde de ampliar a oferta de leitos de transplante de medula óssea para a comunidade. Anteriormente, nós fazíamos esses transplantes de pacientes que tinham planos de saúde complementar dentro da própria Universidade Federal. O programa da Universidade Federal já tem mais de 10 anos e esses pacientes, independentes deles terem ou não
o convênio ou a saúde suplementar, eles eram colocados na mesma fila. É evidente que é impossível para o serviço público segurar toda uma demanda dessa quantidade de doenças, até porque o espectro de indicações do transplante de medula óssea está aumentando muito, não só para doenças malignas, mas também para doenças benignas, principalmente doenças autoimunes, como a esclerose múltipla e doenças inflamatórias. Com isso, o Ministério passou a ter uma política de credenciar serviços de excelência. Havia uma grande restrição a esse tipo de credenciamento. Serviços de excelência, com equipes capacitadas, com hospitais bem articulados para esse tipo de procedimento, para que a gente possa oferecer o maior número de vagas possíveis, tanto para os pacientes do SUS quanto os pacientes de saúde suplementar. Então, a partir de agora, o Monte Sinai vai ser a alternativa, quer dizer, no meu modo de ver, é uma íntima colaboração com a política pública. Ele vai ser uma alternativa para desafogar leitos no sistema público. O que para a cidade é muito bom. Muito bom. Muito bem, doutor Ângelo, ou mesmo doutor Amália, falou sobre comunidade. Quando fala comunidade, englobamos toda uma cidade, uma região. Os planos de saúde, o SUS, os particulares, todos terão acesso a esse tipo de tratamento nesse hospital? Bom, na verdade, hoje o que o Anjo falou foi muito claro em termos de todos os pacientes da saúde suplementar, que hoje perfazem mais ou menos 25% da população brasileira, utilizavam o serviço do SUS no HU, exatamente por não ter uma vertente da saúde suplementar autorizada a ser tratada. Então, o que nós vamos fazer é atender esses pacientes da saúde suplementar, vamos dizer assim, desafogando o sistema público, ou seja, quem vai para o sistema público é aquele que realmente não tem a condição de poder pagar por aquele procedimento na saúde suplementar. Esse procedimento ele já está incluído no rol de procedimentos, né, da ANS, então isso não tem problema nenhum do convênio pagar, porque ele é obrigado a pagar. Ele é obrigado, né, uma vez que já consta na lista, no rol de procedimentos. Né? E lembrando que é o seguinte, nós estamos num país em franco crescimento, só para você ter ideia, nos últimos 5 anos houve um crescimento de 4,1% da saúde suplementar ano. E a tendência é de maior crescimento com a inclusão do aumento do poder aquisitivo da população. Então a tendência da saúde suplementar é realmente um crescimento. Certo. E nós temos que desafogar o sistema público. Olha, a saúde suplementar ela tem que também tratar, ser parceira para desafogar o público. Doutor Gustavo, o senhor falou aí de um longo processo aí de 4 anos para esse credenciamento e estamos falando aqui de medula óssea, mas será disponível também outro tipo de transplante? Na verdade, esse projeto também contemplou a liberação para transplante de córnea e para o transplante de rim, que já estão liberados. E nós estamos trabalhando em fase final para ter o último passo, que é a visita do Ministério da Saúde no hospital, focado no transplante hepático. Então, na verdade, a natureza do Hospital Monte Sinai é trabalhar cada dia mais com a alta complexidade. Uma vez que você trabalha com alta complexidade, passa-se da premissa que a baixa e a média complexidade já são bem feitos. Você está atingindo um outro nível de maturidade mais avançado e mais resolutivo. E esse projeto contempla exatamente essa estratégia do Monte Sinai, em cada dia está mexendo com a alta complexidade. E uma vez contemplado com esse credenciamento, já foi praticado o procedimento, doutor Ângelo? O credenciamento foi liberado no dia 26 de dezembro desse ano. O procedimento da internação do paciente, o transplante tem um período de pré-internação, que é a seleção do paciente, os exames desse paciente, a coleta da célula-tronco, o congelamento da célula-tronco, aí sim a internação. Então nós estamos dentro de uma etapa ainda ambulatorial, como o Gustavo falou, para até o final desse mês a gente temos o primeiro paciente internado. Então vamos dissecar isso aí. Primeiro, eu tenho necessidade de um transplante. Tá. Eu me interno para primeiro fazer a retirada da medula ou da medula necessária para esse transplante. Ela é congelada e eu vou, a partir daí eu passo a me submeter a uma série de exames e também tem uma questão burocrática. Na verdade é tudo isso, mas de uma ordem diferente. Eu gostaria que fosse dissecado isso aqui para o público entender. Vou pedir até para o senhor ser bem didático para o nosso telespectador entender melhor.
Veja bem, a autorização para a realização de transplante de medula óssea no Brasil passa por uma portaria do Ministério da Saúde que lista as patologias que têm evidência científica de que elas têm benefício com o transplante de medula. Essa é a nossa primeira coisa. Então, não é qualquer doença, qualquer paciente. Quais seriam, então, as doenças que são compatíveis aí com o transplante? Hoje, na portaria, você fala dos linfomas, do mieloma múltiplo, da leucemia aguda, da aplasia de medula e agora, na nova portaria, a anemia, a doença falciforme e as doenças autoimunes, principalmente a esclerose múltipla. Então, essa é a primeira etapa. Elas têm que estar incluídas dentro dessa lista, dessa autorização. Eu não posso fazer tratamentos experimentais. Uma vez que alguém que tem essa patologia é um candidato a transplante, ele é submetido a uma prévia avaliação para ver se ele suporta um transplante, que é um procedimento extremamente tóxico. É de alta toxicidade que exige um controle muito grande do processo em todas as suas etapas, porque o paciente corre um risco de morte muito elevado. Se ele tem todas as condições, uma boa avaliação cardiológica, função renal, função de fígado, uma estrutura física que permita com que ele suporte esse ataque medicamentoso que ele vai sofrer, ele parte para a etapa de colher o que a gente chama de medula, que nós hoje chamamos de célula-tronco. Essa coleta de medula, na verdade, é uma coleta feita através de sangue da veia. A gente mobiliza com hormônios a célula-tronco, ela vai para a veia do paciente, e a gente coleta através de uma máquina chamada máquina de aferese. Uma grande quantidade de célula-tronco fica numa bolsa de plástico. Ela vai ser acondicionada em nitrogênio menos 186 graus. Esse paciente aí sim vai ser internado. Ele vai sofrer uma alta dose de quimioterapia, uma dose que teoricamente seria letal, e assim que essa dose de quimioterapia é infundida, você reinfunde a medula desse paciente na própria veia dele. Aquela medula que foi preservada é que vai pegar e formar uma nova medula. Então, na lógica, o que acontece é que o tratamento do tumor, no caso do transplante autólogo, é feito com a alta dose de quimioterapia. E a célula-tronco está ali para resgatar e preservar a vida do paciente. 15 dias depois, o paciente tendo alta, ele volta para o acompanhamento ambulatorial. E aí ele volta para o ambulatório e volta para o seu médico. Confesso que é a primeira vez que eu entendi. Não, já li a respeito, mas não tem uma coisa tão clara como a sua colocação aqui. Obrigado. Eu acho que o nosso público também entendeu perfeitamente. Ninguém vai tirar medula de ninguém vai cortar ninguém, é apenas feito através de... É uma terapia celular. Retirada de sangue, processamento e o retorno daquele sangue. Exatamente. Muito interessante e muito claro. Muito obrigado. E no próximo bloco continuamos a falar sobre essa nova autorização ao Hospital Monte Sinai. A gente volta já. Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora e continuamos a nossa conversa com o diretor de projetos do Hospital Monte Sinai, Dr. Gustavo Ramalho, e também com o hematologista Dr. Ângelo Atala. Dr. Ângelo, o senhor explicou para a gente todo esse processo, né, do transplante de medula aqui no último bloco. Agora, quais são as chances de cura? Já existem estudos que mostrem a porcentagem de cura com esse procedimento? Perfeito. Para cada patologia específica, você tem uma percentual de cura. Para linfomas em recaída, 54%. Para mieloma, ainda não tem cura, mas tem sobrevidas até 10 anos. Para leucemia aguda, 70%. Mas essa questão, que a gente estava conversando aqui antes. Antes da gente falar em cura, a gente tem que falar assim, aonde que o paciente vai estar? Ele tem que estar dentro de uma instituição que tenha capacidade de tratar o doente criticamente enfermo. E aí você precisa disso que o Dr. Gustavo falou. Você precisa de uma instituição, porque senão qualquer instituição poderia pegar um paciente grave desse e colocar ele, e a mortalidade seria inaceitável. Então, antes da gente falar em cura, a gente tem que falar no sucesso do procedimento. E para o procedimento ter sucesso, o Ministério da Saúde é extremamente rigoroso em ver a quem ele está autorizando. E isso eu acho que é a grande vitória do Monte Sinai. Por quê? Ele viu a equipe, está treinada, ele viu a capacitação, principalmente do pessoal da enfermagem, que é uma coisa fundamental, as instalações físicas, a capacidade do hospital de fazer diagnósticos em paciente criticamente enfermo em tempos recordes. Isso tudo faz com que o primeiro momento que seja assim, o paciente entrou, ele tem que sair. Eu sempre falo que o transplante medula é um voo programado. Ele é diferente de uma doença aguda. Uma leucemia aguda, que o paciente chega
numa situação absolutamente miserável e a possibilidade de sobrevida é muito baixa. O transplante não. O paciente está rígido como eu estou, como você está. Ele entra ali, bem, é igual um voo programado. Ele entra, senta, decola, passa algumas turbulências e aterriza. E nesse aterriza ele tem que ir embora. O ruim é quando na turbulência o avião cai. E se esse avião começa a cair muito, significa que não adianta nada você ter um transplante que cure 54%, 55% se você está perdendo ele no momento da atividade. Quer dizer, se o paciente passar pelos estágios, Sim. E suportar todos os estágios, Isso. o transplante, propriamente dito, é o final de tudo. É o final de tudo. Isso é fundamental. Por isso é que eu acho, Edson, que assim, o Monte Sinai hoje, ele se habilita como uma instituição capaz de trabalhar com o doente criticamente enfermo. E aí, com certeza, os transplantes de fígado, de coração, pulmão e outros transplantes vão ser todos dentro das estatísticas mundiais de sucesso. E nós estamos falando aqui inicialmente do autotransplante. E posteriormente existe um projeto aí para transplante de terceiros, aquele que existe um cadastro único. Como é que está esse processo? Doadores cadastrados. Veja bem, hoje as famílias são cada vez menores. Então, a possibilidade de você encontrar um doador numa família é de 20%. Só que hoje a pessoa tem um filho, se muito, 2. Então, no Brasil hoje, 70% dos transplantes de doador são de doadores não aparentados, ou seja, aquele que quem doou medula. Então é muito mais fácil você encontrar um doador na comunidade do que na sua própria família hoje. E isso fez com que acontecesse o seguinte, esse tipo de transplante doador não relacionado, ele é mais tóxico do que o doador de família. E ele aumenta muito o tempo de permanência do paciente no hospital. Isso existe uma equipe com alta expertise no manejo desse paciente. Por isso é que, apesar de nós já termos solicitado a autorização para o transplante doador ao Ministério, a nossa ideia é trabalharmos com uma capacitação cada vez maior da equipe para que, quando a gente comece a fazer o halogênio, tenha uma equipe muito afiada, muito boa de trabalho, muito boa de serviço. Então, assim, nossa perspectiva, caso a gente entre a diretoria do Monte Sinai também, com certeza vai nos dar esse apoio, já no ano que vem já começamos a fazer de doador não aparentado. Doutor Gustavo, certamente vocês serão avaliados constantemente pelo Ministério da Saúde. De qual o prazo dessas sempre avaliações? Normalmente o prazo são de 2 em 2 anos, o Ministério da Saúde vem para ver se os processos estão sendo efetivos, como é que está o resultado, comparar com os resultados da literatura. Então isso é muito bom, é o olhar de fora, né? Porque, como diz o outro, assim, não basta pular e botar a mão no teto, tem que ficar com a mão no teto, né? Então, como o Ângelo falou, desde o início, esse foi um projeto muito bem sedimentado e feito paulatinamente para não ter percalço. Para você ter ideia, nós demoramos 1 ano para aprovar a planta baixa do transplante medular óssea, em idas e vindas na Secretaria de Saúde do Estado, para que o projeto ficasse assim, agora está perfeito, pode fazer. Então, só a partir desse momento começamos a edificar os quartos onde vão ser feitos o transplante de medula. Nós tivemos uma auditoria da Visa Estadual, na pessoa até do Dr. Geraldo, que eu gosto muito rigoroso. Ele ficou 2 meses conosco lá no hospital, mas olhou o hospital de cima e embaixo. E olha que nós estamos acostumados com a auditoria, seja da Visa Municipal, a Visa Estadual, que é todo mês, mas o sistema de acreditação nacional é uma vez por ano, e o sistema da ANAIL, que é a nossa acreditação internacional, também é todo ano. Então, assim, nós estamos acostumados, mas o rigor, assim, não digo o rigor, mas o tempo que o doutor Geraldo ficou lá com a gente, foi uma das auditorias mais pesadas, vamos dizer assim, que nós tivemos, e isso foi muito bom, porque o melhor auditoria é aquela que é rigorosa e você aprende com ela, ela não vem para te destituir, te criticar, é simplesmente para te fazer crescer junto com ele, com a visão da legislação, né, as oportunidades de melhoria que podem ser feitas. Então nós fizemos isso ao longo desses anos, né, passo a passo, para exatamente, se hoje nós estamos aqui hoje, é para comemorar essa jornada de 4 anos, porque o crescimento eu acho que é paulatino para você ter um crescimento sustentável. Não adianta querer fazer as coisas na pressa. Correto. Né? Então, nós estamos aqui para cumprimentá-los, realmente, cumprimentar a cidade de Juiz de Fora, cumprimentar o corpo médico que abraçou essa causa e que trouxe isso até o momento, passaremos a ser, a partir de hoje, referência
no Estado e região, né? Na região e no Estado. Então, isso nos traz uma certa tranquilidade, como futuros pacientes, quem sabe, né? Amigos, parentes. Aqui ninguém está isento disso, não. Eu sou bastante realista nisso. É bom saber que Juiz de Fora presta e muito bem esse serviço, né? Muito bem. Doutor Gustavo, eu gostaria de saber, então, quais foram as maiores dificuldades aí nesse processo todo, com tantas auditorias? O senhor que está cada vez melhor aí atendendo essas auditorias. Na verdade, desde o início, todo mundo queria fazer, né? Nós precisamos aprender como fazer e cada um tinha o seu lado de expertise. Então, o Ângelo tem um lado de expertise dos médicos, o pessoal da infraestrutura de manutenção para poder edificar, o arquiteto, que foi extremamente importante para poder nos orientar no que fazer. Então, assim, acho que o meu trabalho foi mais de ligar os pontos e direcionar, mais ou menos como um técnico de futebol, né? Para direcionar para fazer o gol. Mas cada um com a sua habilidade, eu acho que o crescimento só se faz de forma multidisciplinar. São várias pessoas pensando de forma coesa, buscando atingir um objetivo comum. Então, assim, uma das coisas que nós fizemos, em primeiro lugar, como a gente falou, foi dia 26, saiu no Diário Oficial, nós ficamos sabendo alguns dias depois, né? Acho que foi sexta retrasada. A primeira coisa que nós fizemos foi enviar um e-mail agradecendo a todos os funcionários, todos os gerentes, coordenadores, pelo empenho dedicado na conquista desse objetivo, porque não adianta, o Ângelo não faz sozinho, a diretoria não faz sozinha, a manutenção não faz sozinho, o arquiteto não faz sozinho, foi um conjunto de forças, pensando no objetivo mais nobre que existe, que é poder dar oportunidade de cura e aumento de sobrevida para os pacientes que, porventura, necessitarem desse tipo de terapia. E falou-se em capacitação. Essa capacitação ela é realizada dentro do hospital mesmo? Não, a seleção de pessoas que vão trabalhar são todas de Juiz de Fora ou vocês estão buscando talentos aí em Rio, São Paulo? Como é que é isso? Essa é uma questão muito interessante, porque qualquer procedimento de alta complexidade abre um grande mercado de trabalho, principalmente para o grupo que trabalha em torno da medicina e da biomedicina. Então, a maior parte desses talentos, às vezes, estão até aqui. Eles não têm onde agir, onde atuar. Isso é uma realidade. Então, assim, as pessoas que foram selecionadas para trabalhar, foram selecionadas através de um consenso de equipe, a vontade de fazer, como a experiência anterior. Nós trouxemos professores para dar aulas e fazer treinamento para essas pessoas. Deixamos eles trabalharem muito na unidade de quimioterapia do hospital, onde a gente trabalha muito com o paciente criticamente enfermo e neutropênico. Então, foi uma seleção muito rigorosa de pessoas que estão habituadas a lidar com um paciente que não tem defesa imunitária. Outras coisas vão aparecer. Vão aparecer pessoas que vão fazer estudos de biologia molecular, que vão fazer estudos de genética, que vão fazer estudos de diagnóstico de doenças infecciosas do transplante. O transplante ele tem uma capacidade muito grande de agregar esses talentos, e eles vêm naturalmente. Eu queria só complementar uma coisa, se for possível, que o Gustavo acho que foi um pouco modesto na avaliação. Né? Há 4 anos atrás, quando a gente falava em transplante, é isso que o Gustavo falou, uma pessoa olha de um lado, outra pessoa olha do lado, você vê vários buracos numa janela, mas você não vê a janela inteira. Então, para um administrador, um gestor que acredita que aqueles buraquinhos vão se abrir e formar uma janela, foi o trabalho do Gustavo. Ele conseguiu, apesar de enxergar num determinado momento, a parte médica aqui, a parte de enfermagem ali, a questão olhar física ali, ele conseguiu agregar, aglutinar para fazer que hoje todos nós tivemos a mesma visão. E isso é um grande talento, meu modo de entender. Parabéns, Gustavo. Parabéns para todos nós, né? Bom, primeiro tem que se despir das vaidades, tá certo? Procurar aglutinar pessoas hábeis ou qualificadas, sem ter que olhar para o próprio umbigo. Sim. Né? Isso aí. Isso é a coisa mais importante para trabalhar em equipe. É o ganha-ganha. Todo mundo tem que sair ganhando. Exatamente, parabéns. Doutor Ângelo, o senhor chegou a falar essa questão agora o Monte Sinai realiza esse procedimento de alta complexidade, mas quais são as outras áreas de atuação do Monte Sinai? O hospital exige um ponto forte de procedimento, né? Tem uma área que ele segue com mais vigor? Como é que é essa questão do hospital? Eu gostaria que o Gustavo respondesse para mim. Em termos de especialidade, em termos de alta complexidade. Alta complexidade, o nosso foco é alta complexidade.
O Hospital Monte Sinai começou como um hospital eminentemente cirúrgico, né? Poucas salas de cirurgia, poucos apartamentos, mas o nosso expertise é na alta complexidade. Então não é só na área de transplante. Nós estamos em breve desenvolvendo nosso novo serviço de oncologia. Criamos um serviço de última geração de atendimento da oftalmologia. Estamos reformulando toda a política de atendimento da emergência, principalmente com foco no traumato, ortopedia e cardiologia. Estamos criando um stroke center, com a unidade de atendimento ao AVE, ou seja, neurologia. Então, nós temos algumas especialidades que, óbvio, que elas estão relacionadas à mortalidade. Hoje, a causa maior comum de mortalidade no Brasil é cardiovascular. Derrame, infarto, dependendo da região, infarto, derrame. A segunda é o câncer. O trauma vem como a terceira causa. Então, nós estamos buscando trabalhar exatamente naquelas especialidades onde você tem você tem um grande contingente que você pode mudar a história dessas pessoas que são vítimas dessas doenças. Óbvio que o ideal é prevenir. Nós temos que, paralelamente, fazer um trabalho de prevenção, né? Mas, quando acontece, você também tem que ter uma estrutura para cuidar. E esse é o nosso foco. Doutor Gustavo, vocês lá têm algum levantamento do número de pessoas em percentuais aí atendidas fora do município, que são de fora, que vêm a Juiz de Fora para se tratar? Eu dei uma olhada nesses dados, se não me engano, 32% dos pacientes hoje atendidos no hospital vêm da região. Né? Então, assim, a nossa área de drenagem está girando em torno de 2 milhões e 100 mil pessoas. E a nossa, por exemplo, agora o transplante, isso deve aumentar, porque por ser uma referência da região, então o nosso trabalho é esse. Nós temos a vocação para nos tornar um polo da saúde da região. Nós já somos um polo em Juiz de Fora, queremos expandir esse polo, porque hoje Juiz de Fora é uma cidade que ela vende muito bem serviço. Então, saúde e educação são talvez um dos dois core business mais importantes de Juiz de Fora. Doutor Ângelo, com relação à pesquisa, ela vai ser ampliada também com a liberação desses transplantes? Já existe esse tipo de trabalho no hospital? Grande parte do grupo que vai trabalhar no transplante do Monte Sinai também são professores universitários. E a nossa ideia é fazermos projetos multi-institucionais. Quanto mais pacientes, quanto mais situações, mais fidelidade tem a pesquisa. Então, nós vamos estar trabalhando junto com o projeto de transplante da universidade em termos de pesquisa. Doutor Ângelo, doutor Gustavo, gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui no nosso programa. Sucesso agora nesse novo procedimento do hospital também. E logo após o intervalo, tudo sobre o programa Bom de Bola. Não sai daí, a gente volta já.